Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia. Mais uma jornada se inicia e eu creio que Deus, Ele é contigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, curta o vídeo e compartilhe, tá certo? E nos comentários deixe o seu pedido de oração. A água já está aqui preparada, tá certo? Prepare a sua também, que daqui a pouco nós vamos consagrar a Deus. Eu quero deixar uma mensagem da parte do Senhor ao seu coração. A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Gênesis, no capítulo 25, e a partir do versículo 27 diz assim o título: Esaú vende o seu direito de primogenitura. Para que você entenda mais ou menos o que era o direito de primogenitura no passado, era um privilégio para o filho que nascesse primeiro. Primogenitura vem de primeiro. Porém, a mãe de Jacó e Esaú se achou grávida de gêmeos. E como saber quem é o primogênito? Aquele que nascer primeiro, não é verdade? Só que havia um conflito na barriga da mãe, no ventre da mãe, desde quando as crianças ainda estavam ali dentro do ventre, porque quando nasceram, o Esaú nasceu primeiro e o Jacó nasceu em seguida, segurando no calcanhar do seu irmão. Então já dá para poder perceber que havia já um conflito por conta desse direito de primogenitura. E quais eram os privilégios de quem tinha esse direito? O direito de primogenitura era dado ao filho que nascesse primeiro, e os privilégios eram, por exemplo, a maior parte da herança ficava, caso o pai viesse morrer, ficava com o primogênito. O primogênito liderava. Se, por exemplo, o pai fosse rei, quem estaria ali na disputa para ser o sucessor seria o primogênito. E outras coisas mais. Mas eram alguns dos principais privilégios que o primogênito tinha. E a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó, Eu sei que os pais e as mães que estão aí do outro lado não vão concordar comigo. Vão dizer que ama todos os filhos da mesma forma. Você pode até amar todos, porém, sempre tem algum ou alguns que você demonstra mais carinho, que você demonstra amar mais. Todo pai, toda mãe tem o seu filho preferido. E na família de Isaque não era diferente, A Bíblia diz que ele amava mais Esaú e Rebeca, que era a mãe, amava mais a Jacó. Versículo 29. Tinha Jacó feito o cozinhado, quando esmurecido veio do campo Esaú, o seu irmão, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmurecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogênito. Pastor Felipe, o irmão chegou com fome do campo. E aquele que tinha preparado a caça disse que só daria ao irmão, mataria a fome do irmão se ele vendesse o direito de primogenitura. É isso mesmo que você está ouvindo. Jacó, ele disse que só daria a comida se o irmão vendesse o direito. E o que significa vender? Vender é abrir mão. Quando você vende um carro, você está abrindo mão dele. Quando você está vendendo uma casa, você está abrindo mão. E presta atenção, o direito de primogenitura pertencia ao filho primogênito. Ele deixava de ter esse direito se ele abrisse mão. Então, ou seja,
Se ele abrisse mão desse direito, o outro filho, né, próximo ali ao primogênito, que vem depois, o segundo filho, na verdade, esse sim iria herdar esse direito. E quem nasceu em seguida, né, do Esaú foi o Jacó. E ele tinha esse desejo de ser o filho primogênito, como nós acabamos de ouvir. Havia um conflito desde o ventre da mãe. Versículo 31, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, o Esaú, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Nós temos que ter muito cuidado quando estamos passando por um momento de fraqueza, seja ela física ou espiritual. Porque o ser humano, quando ele está em um momento de fraqueza, ele toma atitudes erradas. Eu vou citar aqui alguns exemplos para você entender. Vamos falar de fraqueza física. Por exemplo, o Esaú estava com fome. E a fome dele ali falou tanto mais alto que ele não estava preocupado com o direito de primogenitura. Ele queria matar a fome dele. Mas se ele enchesse a barriga depois, será que ele ia ter a mesma decisão ou a mesma atitude? Tem pessoas que, por exemplo, estão passando fome, abrem a sua despensa, não tem nada. Ao invés de procurar um trabalho para poder se sustentar, cedem à criminalidade. É o que a gente mais vê, né? Assalto. As pessoas estão com o telefone na rua, vem um criminoso, um bandido e leva. Ou seja, se depara com um momento de fraqueza e cede à criminalidade. Tem outros que, porque quer ter uma roupa de marca, quer ter um iPhone, preferem participar e estarem no tráfico, traficando drogas. Então, ou seja, o ser humano, quando ele está num momento de fraqueza, ele toma atitudes erradas. Por exemplo, quando você perde alguém, aí vamos falar de uma fraqueza física e espiritual ao mesmo tempo. Quando você perde alguém da sua família, Satanás ele sugere que você venha blasfemar, que você venha murmurar, reclamar. Como aconteceu com Jó, ele passou por uma fase da vida dele que ele enfrentou perdas uma após a outra. E tudo que o diabo queria era que ele blasfemasse, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Jó não blasfemou em coisa alguma. A gente sabe de uma coisa que a gente tem certeza na vida, é que a gente vai morrer. Uma das certezas que a gente tem, não é verdade? A gente nasce, cresce, desenvolve, e a gente sabe que vai morrer. E que vai perder sempre alguém. Ninguém é eterno, é para sempre, não é verdade? Então, quando a gente perde alguém, quando alguém falece, nós ficamos tristes, não é verdade? É um momento de fraqueza. E aí o diabo fica sugerindo para que você comece a dizer que Deus não é contigo, que Deus se esqueceu de você. E aí cabe a você tomar a atitude correta naquele momento de fraqueza, porque Jesus também enfrentou um momento de fraqueza. Quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, a palavra de Deus diz que depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Fome, olha aí o que a gente acabou de ouvir aqui, Esaú também teve fome. A fome é uma necessidade, a fome é um momento de fraqueza. Quem se aproxima dele? O diabo, para poder armar ciladas, para poder tentar ao Senhor Jesus. E ele começa a tentar. É uma tentação uma após a outra, até o momento que Jesus repreende ele. Satanás, aparta-te de mim. E ele vai embora e os anjos vêm e servem ao Senhor Jesus. Ou seja, quando a gente resiste a Satanás, quando a gente vence as tentações, pode ter certeza que Deus está preparando anjos para poder te servir. Está preparando o melhor. Tem pessoas que querem, numa empresa, assumir um cargo maior. E às vezes não querem esperar o tempo certo para que isso venha acontecer ou esperar uma oportunidade. Querem derrubar
aquele que está acima para poder de alguma forma ocupar o lugar daquele colega de trabalho, prejudicar, para que aquele que está acima venha perder o emprego. Ou seja, o ser humano tem que ter muito cuidado quando está em um momento de fraqueza. Vigia. Se você está vivendo um momento de fraqueza, isso aí todo mundo vai viver. Nenhum ser humano está fora de passar por isso. Todos nós vamos passar. Até o Senhor Jesus enfrentou um momento de fraqueza na vida dele. Mas nós temos que viver guiados pelo Espírito Santo, porque uma vez sendo tentado, uma vez enfrentando um momento de fraqueza, seja ele físico ou espiritual, você vai vencer, você vai resistir, você vai suportar. E tenha certeza que Deus está preparando algo muito maior. Deus vai honrar a sua perseverança, a sua fidelidade. Não faça como Esaú, porque ele disse assim, ele desprezou. Ele disse assim, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Misericórdia. Não despreze. Quem foi que permitiu que ele nascesse primeiro? Foi Deus. Ele não estava desprezando só o direito, estava desprezando aquilo que Deus deu para ele, por causa de um momento. Um momento ele passa. Aí Jacó disse assim, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu. Vendeu, ou seja, ele abriu mão do seu direito de primogenitura a Jacó, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Ou seja, daqui a pouco ele não ia ter fome novamente? Ou seja, aquilo ali que ele estava usando para poder satisfazer aquele momento, né, o cozinhado vermelho que o irmão tinha feito, daqui a pouco ele ia ter fome de novo. Ou seja, ele trocou algo passageiro por algo eterno, por algo que ninguém poderia tirar dele. Aquilo que Deus te dá, ninguém pode tirar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, a não ser que você despreze, a não ser que você venha abrir mão. E é comum das pessoas desprezarem. Por exemplo, tem pessoas que fazem a obra de Deus, pastores, bispos, diáconos, presbíteros, obreiros, que querem abrir mão do chamado por causa de um momento de fraqueza. Porque está enfrentando momentos difíceis na igreja que congrega, no seu ministério. Então toma cuidado com esses momentos de fraqueza, para que depois você não venha se arrepender da decisão que você está tomando. Tá certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós te amamos de todo o nosso coração. Te amamos, meu Senhor, com todas as nossas forças. Tu és a razão da nossa vida, tu és o nosso herói, o nosso salvador, o refrigério na nossa alma. Deus poderoso, que nesse momento de fraqueza que essa pessoa está enfrentando, que o Senhor possa estar enviando o teu Espírito Santo agora e fortalecendo, para que as decisões que essa pessoa tomar não seja segundo a carne, não seja segundo a necessidade momentânea, mas que seja decisões direcionadas pelo teu Espírito. Pai maravilhoso, que o dia de hoje e o final de semana seja de livramento, seja de proteção. Guarda a nossa família do acidente, do assalto, da bala perdida, do homem sanguinário e de todo laço de morte. Eu te apresento agora todos os nomes de pessoas que são deixados, meu Deus, nos comentários, pedidos de oração. Atende o clamor, atende o pedido de socorro, Pai, dessa criatura que precisa de um milagre, de uma mudança, de uma porta aberta, de uma cura. Manifesta, meu Deus, o teu poder agora, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Consagra esta água, que quem beber dela receba vida, fortalecimento, receba o milagre em nome de Jesus. Amém? Beba da água. Deus abençoe a sua vida e segunda-feira nós retornaremos. Um forte abraço.